Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, cá estamos para mais um Política Local com autarcas da região de Setúbal. Hoje apenas com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, e Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, porque o terceiro elemento deste nosso grupo, Nuno Matias, vereador do PSD em Almada, não pode participar na edição de hoje, tem um impedimento, de maneira que vamos então tratar os três assuntos do tema de hoje apenas com 2/3 do nosso painel, digamos assim. E os temas são a Arrábida, que conhece este sábado a decisão da Unesco sobre a candidatura à reserva da biosfera. Está previsto ser esta manhã, por hora do início do programa, às 11 da manhã. A decisão já deve ser conhecida, nós estamos a gravar antes disso, mas a expectativa da região é que este selo da Unesco seja mesmo atribuído à Serra da Arrábida, e nós vamos partir desse pressuposto de que assim será. O segundo tema é a polémica no Barreiro sobre a conduta de um candidato à União de Freguesias e, por fim, as novas medidas do Governo para a habitação anunciadas sexta-feira pelo Governo, ou melhor, conhecidas na quinta e depois melhor conhecidas, melhor explicadas e também comentadas, apreciadas pela oposição na sexta-feira. Começamos pelo primeiro dos dois temas que referi, dos três, aliás, a Arrábida, que conhece este sábado de manhã a decisão da Unesco sobre a candidatura à reserva da biosfera. É uma decisão anunciada na China, esta manhã de sábado. A expectativa da região, designadamente das entidades responsáveis pela candidatura, é de que a Arrábida conquiste este estatuto. É uma candidatura promovida pela Associação dos Municípios da região de Setúbal, a AMRS, e que envolve também o apoio dos três municípios que constituem o território da Arrábida: Palmela, Sesimbra e Setúbal, e também com o apoio de entidades da administração central, como o ICNF, por exemplo, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Manuel Pisco foi autarca executivo, mesmo com funções executivas em Setúbal durante décadas, agora ainda é autarca em Setúbal, embora na Assembleia Municipal. Que importância é que pode ter um selo como este de reserva da biosfera para a Arrábida, tanto nas vertentes da proteção ambiental como da promoção deste património natural e também para o desenvolvimento da região? Bom dia a todos. A importância que pode ter é, de facto, constituir um selo de garantia de qualidade ambiental de uma determinada área geográfica e do seu equilíbrio com o envolvente social e urbana também. É evidente que o património natural da Unesco seria mais importante, mas é preciso compreender que, enquanto houver uma pedreira no coração da Serra da Arrábida, seria muito difícil, como foi, apesar de ser batalhado durante muitos anos por esse reconhecimento, que a Arrábida fosse reconhecida património natural da humanidade. Agora, esta reserva natural da biosfera é esse reconhecimento e é a implicação de responsabilidades para as administrações locais, regionais e nacionais, para a Unesco, evidentemente haverá programas da Unesco de proteção, mas é sobretudo uma delimitação de responsabilidades para as administrações do próprio país, para que se mantenha essa natureza em estado bem preservado e com o equilíbrio do seu uso fruto em relação à população circundante, visitantes, etc. Portanto, há esse efeito. É um efeito, é uma marca, é um selo de qualidade ambiental e isso é sempre importante. Até
sobretudo, não é até, é sobretudo para que todos os atores que intervenham nesta área da Serra da Arrábida intervenham com este sentido de preservação da natureza, usufruto QB, quanto baste, com a preservação da natureza. E, portanto, espera-se que o comportamento, desde as autarquias até a administração nacional, dos governos e dos ministérios e as instituições de proteção do ambiente, públicas, oficiais, não é? Sigam e protejam esta área como reserva da biosfera. Portanto, as reservas da biosfera, todo o planeta devia ser uma reserva da biosfera, é óbvio, é evidente. Se bem que nós sabemos onde entra a atividade humana, onde entra a exploração industrial, a preservação da natureza fica para trás, fica prejudicada, fica completamente. Nós vemos que a ameaça que existe sobre as espécies, em primeiro lugar a espécie humana, pelas atividades humanas, é só por isso, não é a ameaça ao planeta, porque o planeta, desta ou outra forma, com estas formas biológicas ou com outras, há de continuar. A espécie humana é que está em risco. Portanto, a delimitação de zonas de proteção e de reconhecimento de qualidade da biosfera são muito importantes e espera-se que o resultado seja positivo para a Arrábida como reserva da biosfera. Ivan Gonçalves, presumo que também tenha conhecimento desta possibilidade. Como é que classifica esta hipótese de a Arrábida poder ser considerada a reserva da biosfera da Unesco? Muito bom. Antes de mais, muito bom dia e dar um cumprimento ao Francisco e ao Manuel. Bom, é óbvio que eu acho que é uma boa notícia, não estou tão dentro do assunto, tenho conhecimento, obviamente, mas não estou tanto dentro do assunto como o Manuel Pisco, sendo Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, está muito mais envolvido neste tema que concentra muito mais as atenções deste território, mas ainda assim eu acho que é uma ótima notícia para o nosso distrito, para a Península de Setúbal, é a valorização de um património natural que nós temos e do qual podemos ainda felizmente usufruir, e é também a garantia de que podemos salvaguardá-lo, ou pelo menos que podemos ter aqui um reforço da sua salvaguarda para o futuro, o que me parece que só podem ser boas notícias, e que cruza até, às vezes estes temas parece que têm muito pouco de políticos, mas nós vemos que o mundo, cada vez mais hoje, até especialmente pela emergência de governos de extrema-direita, um pouco por todo o mundo, vai sendo dada menos importância, quer a estas organizações multilaterais, como é o caso da Unesco, mas podemos falar de outras, como as diversas, a ONU, a OCDE, etc. São dadas cada vez menos importância a estas entidades e, por outro lado, estes movimentos acabam por ser muito mais utilitaristas e deixam para segundo plano esta vertente que é fundamental ao futuro da espécie humana, ao futuro da nossa convivência sã e que se prende com a preservação da natureza e até com a diminuição dos impactos da ação do homem nos efeitos que terá para o planeta, como o Manuel Pisco dizia muito bem, terá para o planeta, mas que em último caso terá para as espécies biológicas e em primeiro lugar para a nossa, para o homem, porque o planeta cá continuará e disso nós não temos dúvida nenhuma. E portanto, num tempo, queria dizer é que num tempo em que estes, do ponto de vista político, vão perdendo algum valor, ou vão tentando que perca algum valor este tipo de organizações e este tipo de preocupações, eu acho que é uma ótima notícia que uma organização internacional como a Unesco reconheça o papel ou melhor, a necessidade de preservar a reserva da biosfera do nosso distrito e portanto acho que é uma boa notícia. Só vou dar uma nota porque eu falei da Unesco e da ONU, a ONU faz parte da Unesco e portanto foi aqui no meio da altura estava a pensar que cometia esse lapso, mas pronto, fica já aqui corrigido. Mas enfim, estas organizações internacionais acabam todas, especialmente aquelas que estão no perímetro da ONU, acabam por hoje em dia sofrer dificuldades, porque grande parte, como era esse o ponto onde eu queria chegar, grande parte dos governos do mundo, em especial aqueles que estão mais próximos da extrema-direita, tentam-nos retirar importância a este multilateralismo, que eu acho que é, no fundo, um sinal de civilidade que existe hoje em dia no nosso mundo. Já no passado
nem sempre foi assim, infelizmente no futuro pode não ser e, portanto, convém preservá-lo enquanto existe. E já agora aproveito também para conhecimento dos nossos ouvintes, para informar que em Portugal existem já 12 reservas da biosfera. A mais antiga é do Paul do Buquilobo, entre o Alentejo e o Centro, ali na transição entre a Alzira do Tejo e o Médio Tejo, é de 1981. Em 2007 ganhou este estatuto também a Ilha do Corvo, e, aliás, nos Açores existem várias. Em 2007 também foi declarada a Ilha Graciosa. Temos em 2009, como reserva da biosfera transfronteiriça, também a região de Gerês e Chorês. Foi a primeira reserva transfronteiriça que envolveu Portugal, classificada pela Unesco. Em 2009 também a Ilha das Flores, também passou a ser reserva da biosfera. As Berlengas, em 2011, também na Ilha da Madeira temos a reserva da biosfera de Santana, em 2011. Em 2015, uma segunda reserva da biosfera transfronteiriça, da Bezeta Ibérica, é a maior reserva da biosfera transfronteiriça da Europa e situa-se na zona de Trás-os-Montes e nas províncias espanholas de Zamora e Salamanca. Em 2016, foi declarada a reserva da biosfera também a região das Fajãs de São Jorge, mais uma ilha dos Açores. Em 2016 ainda a região transfronteiriça do Tejo Internacional, também apanha Portugal e Espanha. Em 2017 a região de Castro Verde, situada no Campo Branco alentejano, e em 2020, a mais recente, é a reserva da biosfera da ilha do Porto Santo, na região autónoma da Madeira. E, portanto, com esta classificação agora da Rábida como reserva da biosfera, Portugal passa a ter 13 selos deste género no total. Se mais ninguém quiser fazer um comentário sobre este tema, passamos ao segundo tema de hoje, e agora eu começava por Ivan Gonçalves. O segundo tema é a polémica no Barreiro, à volta das autárquicas, com a alegada conduta do candidato do Partido Socialista à União das Freguesias de Palhais e Coina, Juvenal Silvestre. É acusado de ter tentado atropelar e agredir um residente, e a distrital do PSD exige que este candidato renuncie à candidatura e desafiou a Federação Distrital do PS a pronunciar-se sobre este episódio. Ivan Gonçalves, o que é que sabe sobre isto e o que é que lhe parece a pretensão do PSD relativamente à candidatura de Juvenal Silvestre? Bom, eu o que sei é o que vi nas notícias e aquilo que vi depois do vídeo que circulou. Fui ver também com alguma curiosidade para perceber o que é que se tinha passado aliás, recebi também, tenho vários amigos pelo país, como sabem que eu sou do distrito de Setúbal, que me enviaram essa notícia. Enfim, eu fui ver e eu não quero estar a desvalorizar, até porque é um episódio lamentável. Mas o que eu vi as notícias, aquilo que diziam é que tinha existido um atropelamento e não estou a dizer que é no caso do Setubalense, porque a notícia que o Setubalense publicou até é actual relativamente àquilo que depois se vê no vídeo. Mas aquilo que se falava era de um atropelamento e depois de uma tentativa de agressão com uma barra de ferro, enfim, não sei se existiu ou não, eu não estive lá e, portanto, aquilo que eu sei é o que vi no vídeo. Como cingir é isso. E vejo que há um popular que é quem se põe à frente do carro, que parece querer falar com a pessoa em causa, com o presidente da freguesia de Coina, falar, enfim, discutir. Depois que há ali uma altercação, provavelmente algum problema que já viria de trás. Enfim, é óbvio que aquilo que vi naquele vídeo não se devia passar, é óbvio que é lamentável. Não vi naquele vídeo um atropelamento e uma tentativa de agressão, mas enfim, pode ter acontecido e nós pode não ter sido captado nas imagens. E, portanto, o que eu acho é que é evidente, que é, se nós tivéssemos visto nas imagens alguma daquelas coisas que veio a público, acho que seria fácil
ser um juízo, para além deste que estou a dizer, que é o de que, obviamente, é lamentável e que não é suposto que existam discussões daquele tipo no meio da rua, seja com o Presidente Junta, seja não seja com o Presidente Junta. Agora, cabe às autoridades também recorrer a outros meios para perceber exatamente o que é que se passou, se houve de facto um atropelamento, se houve de facto uma tentativa de agressão, mas isso não fica de modo nenhum provado naquele vídeo que circulou. E, portanto, acho que temos que aguardar. Acho que não faz muito sentido nós estarmos a tirar grandes conclusões ainda relativamente ao processo. E, mais uma vez, eu não quero desvalorizar aquilo que se vê, porque, obviamente, dois homens adultos que não se devem comportar daquela forma. Agora, eu não vi aquilo que li. E acho que isso também é importante ser dito, porque quando quem lê a notícia, isso é uma coisa, quem vê o vídeo não fica exatamente com essa ideia. Mas pronto, acho que temos que aguardar para perceber exatamente o que é que se passou, o que é que as autoridades vão apurar, o que é que as testemunhas, com recurso às testemunhas, obviamente, e aos outros meios de prova que possam existir, e a partir daí tirarmos também as nossas conclusões mais definitivas. Mas para já o Ivan Gonçalves não vê que seja caso para justificar a renúncia do candidato. Bem, eu acho que se qualquer candidato, qualquer partido, tivesse que renunciar cada vez que tem uma discussão ao mandato, quando tem uma discussão daquele tipo, naquele caso até há um cidadão que se coloca à frente do carro e que nem é o presidente de junta que inicia a discussão, ainda que lá está, que depois a sua sequência não tenha sido a melhor, mas acho que qualquer dia nós estamos qualquer candidato de freguesia não pode ser porque tem uma discussão no trânsito ou tem um comportamento menos próprio. Não acho que seja esse o caso. Acho que é preciso perceber exatamente o que é que se passou. Mas parece que neste momento seja caso para que renuncie ao mandato, ainda que faça aquilo que sabemos. Agora, se houver aqui casos que sejam desconhecidos e que venham ao público, acho que obviamente é preciso ter em conta por esse facto apurado. Manuel Pisco, e na sua opinião isto trata-se de um episódio relativamente irrelevante ou tem outra importância? Acho que são os fact-diversos de Facebook, eu não sei evidentemente o que é que se passou em concreto, não testemunhei, não sei, aquilo que a gente sabe é aquilo que é dito em Facebook. Agora, haver uma desavença entre uma pessoa que está a conduzir, outra que se mete à frente, não, sem mais, quer dizer, isso não se pode fazer nem investigação de Facebook, nem a justiça de Facebook, não é? Isto agora parece que vale tudo. Se houve algum atentado à integridade física de alguma pessoa, essa pessoa tem que recorrer aos meios normais, fazer a sua queixa e provar que foi agredido ou que tentaram agredi-lo, não é? Agora, daí até tirar ilações políticas perante coisas que é difícil provar, eu acho que isso são os fact-diversos da nossa vida moderna, da nossa vida atual, em que vale tudo, e se houver muita gente aí no Facebook ou no Instagram a apoiar e a dizer gosto, e a dizer que sim, a dizer que não, parece que as coisas todas decidem por aí e aparentemente ser esse o objetivo. Eu não conheço a pessoa, conheço o nome da pessoa, nestas andanças, também aí já há algum tempo da política local, mas, segundo dizem, não é, pelo menos dizem algumas pessoas próximas dele do Partido Socialista, é uma pessoa ponderada, nunca foi pessoa de agressões. Agora, se há uma queixa, alguém que se queixe, a quem deve queixar-se, não é na praça pública e depois venham os órgãos do PSD a dizer houve ali uma desavença, agora retirem a candidatura do homem. Então, se há queixas de violência, têm que ser provadas. E tem que haver uma queixa formal, e queixa formal é às autoridades policiais. Isso será um caso de polícia, não é um caso de política. É o que me parece. E passamos então ao terceiro e último tema do programa de hoje, a nova lei da habitação que o Governo anunciou. Tem uma série de medidas e vamos aqui procurar olhar para elas, sobre as medidas que foram já anunciadas, que são conhecidas. Temos aqui vários aspectos que eu ia procurar
elencar um a um. Portanto, temos um aumento nas deduções à coleta para os inquilinos, que vão poder poupar mais com as rendas que pagam. Haverá um aumento em 2026 para 900 euros e depois em 2027 para 1.000 euros de dedução máxima à coleta de IRS, com os custos com as rendas de habitação a preços moderados, ou seja, de acordo com a interpretação do próprio legislador, moderada será uma renda de 2.300 euros. Estas são indicações do ministro Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e da Habitação. Uma renda de 2.300 euros será uma renda moderada. Entre as medidas desta nova lei há também uma redução de imposto também para os senhorios, não apenas para os inquilinos, uma redução da taxa de IRS de 25% para 10% nos contratos de arrendamento de habitações a rendas moderadas, e o Executivo está a considerar, disse ainda ao Governante, um rendimento agregado de 5.000 euros, ou seja, numa renda de 2.300 euros, o senhorio passa a receber líquidos 1.955, ao invés dos anteriores 1.725. E depois, também, neste mesmo novo regime fiscal, há um adicional de IMI que não será aplicado a imóveis que tenham rendimento até 2.300 euros. Portanto, no regime fiscal que vai vigorar até 2029, que terá um adicional de IMI e que não será aplicado a essas rendas moderadas, os imóveis que sejam arrendados com rendas moderadas. Começava agora novamente por Ivan Gonçalves. Do que já conhece deste diploma, desta lei, Ivan Gonçalves, o que é que quer destacar? Bom, eu confesso que estas medidas são um pouco estranhas. Desculpem usar este adjetivo, porque aquilo que parece é que se concentram, obviamente, do ponto de vista do enquadramento, todos estamos de acordo, o país vive uma crise no setor da habitação que até já supera aquilo que é a crise vivida nos pontos urbanos da Europa, onde existe também algum acentuar desta crise, mas os preços que hoje são praticados, em especial na área urbana de Lisboa, estão ao nível das cidades mais ricas da Europa, tendo em conta que o nosso poder de compra dos portugueses não acompanha esse nível, obviamente. Existe um problema. Nós, em Lisboa é uma das cidades da Europa onde os preços mais cresceram, eu tenho ideia até que é a que mais cresceu nos últimos anos na Europa, e, portanto, alguma coisa tem que ser feita. Acho isso evidente, e os poderes públicos têm que dar resposta a este problema, e é talvez o problema que mais afeta a população neste momento. Agora, nós depois, quando olhamos para aquilo que são as medidas propostas por este governo, parece que são todas medidas que se concentram em facilitar a vida dos senhorios. Eu não digo que ela deva ser dificultada, ou não digo que não possa ser importante fazê-lo. Enfim, também não tenho a visão de que o senhorio, por ser senhorio, já passa a ser um privilegiado na sociedade. Não é assim que as coisas se passam, e nós não devemos ter nenhum anátema contra quem tem casas para arrendar, porque isso não é importante até para... Portanto, é uma fonte de rendimento que é absolutamente legítima, ou seja, não há questão nenhuma com isso. Agora, as medidas parece que se centram apenas em baixar a carga fiscal dos senhorios, em tentar que, no fundo, que estes contribuam menos para o esforço de todos. Ora, por muito que nós até possamos pensar em medidas deste tipo, estar a baixar a tributação sobre, por exemplo, quem cobra rendas até 2.300 euros. Ora, nós estamos a falar de uma renda que seja de nível daquela que um português médio consiga pagar, obviamente. Porque todos sabemos que o salário médio é muito mais baixo até do que este valor de renda. E, portanto, a questão, aquilo que eu acho muito estranho nisto é para quem é que estas medidas são direcionadas. E aquilo que parece é que não é para aqueles que sofrem o problema, não é para as famílias que precisam de mais casa, não é uma medida, não são medidas criadas para baixar o custo das rendas, porque depois nós sabemos o que é que acontece. Quando nós baixamos os impostos, habitualmente o que acontece é que o valor de mercado vai cobrir
vai atingir, vai se manter no mesmo sítio, a questão é que se paga menos impostos sobre estes valores. Até porque nós sabemos que aqui não há uma questão, quer dizer, não é, o preço não subiu por o fator de produção ter subido, o preço subiu porque o mercado paga mais e as pessoas que arrendam casas, legitimamente, se podem arrendar por mais, arrendam por mais para maximizar o seu investimento. Agora, aquilo que os poderes públicos têm que fazer é atuar, é regulamentar e é proteger a parte mais fraca. E não me parece que seja isso que está a ser feito. E depois há aqui uma certa visão de que a construção pode resolver tudo. Eu tenho muitas dúvidas que seja assim. E é preciso também não esquecermos uma coisa. A construção desenfreada, que não é o que está a acontecer, mas é o que muitas vezes alguns setores da direita vão defendendo, cria outros problemas. Porque eu não consigo não olhar para certos pontos do nosso distrito e perceber que são sítios com uma alta densidade populacional, mas absolutamente desordenada, onde existe muita gente a viver, mas depois não existem casas, não existe saneamento adequado, não existem centros de saúde. Quer dizer, nós também não podemos estar a resolver um problema e não resolver os outros, não me parece que seja uma medida eficaz. E depois, pior, é que entregar estas coisas todas ao mercado, ou seja, obviamente o mercado, se tem um terreno e se tem que construir, vai construir para o segmento mais alto, que neste momento também, onde a procura também é muito elevada. E, portanto, se o governo, eu acho que neste caso os poderes públicos devem atuar a promover rendas mais acessíveis, a promover a construção em certos locais, ok, mas com os serviços públicos adequados e garantindo que essa construção é feita para que a classe média possa usufruir dela e não apenas para uma gama mais alta, que é aquilo que nós vemos que o mercado está a oferecer neste momento nas casas que estão a ser construídas. Eu não quero entrar em pormenores, mas qualquer casa nova que esteja a ser construída no meu concelho em Almada neste momento tem um preço absolutamente proibitivo para a maioria da classe média portuguesa, à exceção daquelas que são construídas pelo Estado e pelas câmaras, e portanto é aí que o Estado também tem que intervir, ou regulamenta aquilo que os privados fazem, ou ele próprio se torna um agente de mercado. Agora, estas medidas parece-me que não vão resolver nada, vão desonerar os senhorios, eu não percebo bem em que é que isso vai beneficiar a maioria dos portugueses, aqueles que têm mais dificuldades neste momento, e não me parece aquela questão do aumento das deduções, parece que é a única medida que foi criada pelo governo, ou seja, aumentar as deduções que os inquilinos podem fazer, isso não vai resolver o problema de quem não consegue pagar uma casa num centro urbano hoje em dia em Portugal, e portanto acho estas medidas muito pífias, para não dizer mais, e parece-me que não estão encaminhadas no rumo certo, ou seja, não estão a proteger quem deviam proteger, nem estão no fundo o que estamos é a aumentar cada vez mais, como o tempo vai passando, vamos aumentando o ressentimento, vamos aumentando as preocupações das pessoas, vamos aumentando as dificuldades, ou pelo menos permitindo que elas aumentem, e depois obviamente cresce alguma revolta que vai engraçando na nossa sociedade, não é só por causa destas coisas, mas também é muito porque os poderes públicos não dão as devidas respostas aos problemas que as pessoas sentem no dia a dia. Manuel Pisco, qual é a sua primeira avaliação a esta lei da habitação, a estas medidas anunciadas pelo Governo? Eu estou ainda incrédulo, acho que isto não é possível, isto é de facto aquilo que o Primeiro-Ministro Luís Montenegro disse, é que com estas medidas aprovadas no Conselho de Ministros de quinta-feira passada se quer abanar o mercado. Se é verdade aquilo que veio a público, que foi dito depois das decisões do Conselho de Ministros, vai abanar o mercado e vai dar um impulso tremendo à especulação imobiliária. É uma coisa inacreditável. Começando por um número que é o valor da taxa de esforço das famílias para as rendas. Está no valor absolutamente escandaloso de 83% do rendimento médio das famílias. Então, o esforço que as famílias têm que fazer para arrendamento chega, por exemplo, parece que em Faro chega a 90%, no Funchal está a 89%, mas uma taxa média de esforço para arrendamento, de média, atenção, pode haver mais e alguns menos, mas outros mais, de 83%. Tem pessoas comem do quê? O resto das despesas do dia-a-dia e da vida dos filhos e da vida familiar, como é que se paga? Quer dizer, tendo em conta que para haver algum apoio às rendas, já se começa nos 35% da taxa de esforço. Quer dizer, já estamos quase 50% acima da taxa de esforço. Daqui a pouco é metade das pessoas com arrendamento que carece de apoio à renda.
Isto é uma coisa, já é uma situação escabrosa. Aquilo que é dito agora é que a renda moderada passa a ser de 2.300 euros. 2.300 euros uma renda moderada? Com o nível salarial que este país tem. Isto é absolutamente escandaloso. O outro número escandaloso é a questão do IVA da construção do arrendamento a descer apenas para 6% para casas até 648 mil euros. E as rendas, até aos tais 2.300, passam a ser as rendas moderadas. Quando o governo diz isto, que é o limite de apoio a rendas moderadas, está a empurrar todas as rendas abaixo de 2.300 euros para próximo destas rendas, para a construção e a construção para arrendamento, rendas moderadas. Classifica-se como renda moderada e, portanto, dá-se uma margem até 2.300 euros. É evidente que as rendas vão todas a encostar aos 2.300 euros. Isto é uma absoluta, é uma coisa que vai facilitar tremendamente a vinda aos fundos imobiliários, e é para que esta lei, tanto esta lei e este governo, está a fazer uma lei ao serviço dos fundos imobiliários e dos senhorios. Ponto final. Não é para melhorar nem solucionar minimamente nada do problema da habitação, nem da habitação própria, nem da habitação arrendada. Estas medidas são uma coisa que não tem absolutamente racionalidade nenhuma, não tem explicação a esta coisa. Epá, eu espero sinceramente que alguém venha, portanto é tudo para os senhorios, reduz a taxa do IRS para 10% dos contratos de arrendamento de habitação de rendas moderadas até aos tais 2.300 euros. Portanto, até 2.300 euros passa, em vez de 25% da taxa de IRS, a 10%. Coitados dos senhorios, estavam a pagar 25%. Quando qualquer trabalhador com rendimento um bocadinho de classe média, né, já paga 30% e tal ou 40%, chega quase aos 40%, 36%, 37%. Mas o senhorio é protegido. Depois vai abater também o fatídico, este perigosíssimo limite ao mercado da habitação, que é uma coisa, de 2% de aumento para os novos contratos de arrendamento. 2% de aumento vão, ou seja, acaba o limite. Portanto, com 2% levavam uns aninhos, se calhar, algumas rendas a chegar aos tais 2.300. Tira-lhe o limite e rapidamente, de um momento para o outro, elas atingem os 2.299, 2.295, 2.290. Não, isto é difícil de entender isto como uma vontade séria de contribuir para alguma solução no mercado da habitação em Portugal. É tudo ao contrário. É que isto é tudo ao contrário. Eu não percebo como é que, além de uma outra coisa, é que nós que começámos a habituar e a ouvirmos, a habituar a ouvirmos e a achar como normal aquelas pessoas que protestam dos subsídios. Subsídios aos imigrantes, subsídios aos ciganos, subsídios a quem não trabalha, subsídios isto, aquilo e aquilo. Parece que é toda a gente dará de subsídios. Esquecendo que aqueles que vieram de fora para cá trabalhar são aqueles que estão a contribuir para a segurança social para pagar os subsídios dos portugueses também. Bem, mas vão agora subsidiar uma garantia pública para os jovens comprarem casa, é reforçada e vai até, os jovens até aos 35 podem comprar casas até 1,5 milhão de euros, 1.550.000. O que eu estou aqui a ver é uma medida de impulso sério, um conjunto de medidas de impulso sério à especulação no imobiliário. Não encontro aqui uma medida que diga assim, senhora, vamos aqui, ao contrário até daquilo que a própria União Europeia está a fazer. Está a recomendar aquilo que é óbvio. O governo, o que é que o Estado, o que é que a administração pública tem que fazer? Promover a construção de habitação pública, sim, em escala, e foi um desastre, quer dizer, a falta de vontade de resolver o problema é tal que aquilo que mais falhou no PRR foi precisamente a construção de nova habitação. Estava a cargo do Estado, estava a cargo do IRU, e isso falhou redondamente até agora. E nem vai a tempo de recuperar. Alguma coisa que fez que as câmaras tiveram, no caso da Câmara de Setúbal é evidente, mas Almada foi a mesma coisa e nos outros municípios foi a mesma coisa. As candidaturas que foram para a construção da nova habitação ficaram todas pelo caminho. Não os aprovaram. E aquilo que houve foi a remodelação de casas que já existem. É o que a Câmara de Setúbal fez, a Câmara de Almada também fez e outras câmaras têm feito por aí. E depois lá aparece uma outra Câmara que é mais abastada, que são duas ou três câmaras, não são muitas câmaras, e começaram a construir casas por sua conta. São aquelas câmaras que até podem construir um hospital, como foi o caso de Oeiras, e oferecer ao Estado. Não é? Aqui em Setúbal a gente só pode construir centros de saúde e ficar à espera até perder de vista que venha lá o reembolso do financiamento. Mas
Isto é estranhíssimo. Estranhíssimo porquê? Porque não é admissível que as pessoas que se sentam no Conselho de Ministros julguem que ninguém percebe o que é que eles estão a fazer. Que ninguém percebe que não estão a ajudar aqueles que não têm casa e precisam ter o suficiente para pagar a casa, mas que estão a ajudar aqueles que já são os proprietários, que têm os seus rendimentos, que vivem de rendas e, sobretudo, que é uma parte oculta, não está bem à vista, é sempre uma coisa que está na sombra, que são os grandes investidores na habitação que têm promovido esta especulação financeira, que são as empresas que compram para especular, para arrendar especulativamente e para vender especulativamente. São os fundos imobiliários. E isto é uma coisa em que alguns fundos, o lobby dos fundos e dos proprietários, pegou na mão do seu primeiro-ministro, do seu ministro das infraestruturas e disse-lhe: agora vamos escrever esta lei assim e vamos tomar estas medidas que é para resolver o problema da habitação. Vai agravar seriamente. Vai agravar seriamente. Aquelas pessoas não podem pensar que ninguém vê. Alguém vê. Agora, resta ver quais é que são os pormenores, porque isto, enfim, é apenas a partir de um anúncio da reunião do Conselho de Ministros. Resta ver agora quais são os pormenores, mas não podem ter dito uma coisa e depois ter outra coisa diferente. Sendo isto é uma coisa escandalosa. Pronto, isto é escandaloso em relação a um problema seríssimo, que é um dos principais problemas que cada país tem. Não consegue alojar os seus habitantes. Este é um dos principais problemas em cada país. Alojá-los decentemente, em condições normais. E aqui nós andamos todos pela coleira dos tais fundos imobiliários. É isto, este governo claramente está a fazer. Não é entendível isto. Não há aqui alguma preocupação social? Alguma facilitação ao rendimento das casas? Mas não se toca nos rendimentos. O Estado até vai pagar, desde que o esforço seja superior a 35%, vai pagar até, sabendo-se que a taxa média já está nos 83%, o Estado ajuda qualquer coisa. E depois dá-se a ilusão aos jovens que podem comprar uma casa até 1.550.000 euros, 1.550.000 euros, o Estado ajuda em 15%, ou seja, garante 15% se o jovem não pagar, portanto não fica a perder o vendedor, fica a perder quando o jovem deixar de poder pagar, não tiver rendimentos para isso, quem fica a perder, garantidamente, é o jovem que fica sem bens, fica completamente depenado, e isso não é novidade. Facilitando os despedimentos, não é? É o cereja no topo deste bolo, não é? É que depois vão-se desbloquear os despedimentos e facilitar os despedimentos, que é o que é necessário. Então, mas estamos a promover a habitação ou estamos a promover a especulação imobiliária? Pura e simplesmente, é uma coisa difícil de aceitar isto. Como é que as pessoas que estão no Conselho de Ministros de um país como o nosso, com esta estrutura social, com este nível de rendimentos, com esta carência tremenda na habitação, conseguem tomar medidas destas? Não dá para entender. Eu espero que isto seja um pesadelo que estamos a... Não seja realidade, que seja um pesadelo que estamos a ter. Pode ser o início de uma negociação. Pelo menos o Partido Socialista diz que está disponível para negociar com o Governo, para aperfeiçoar... O que é que o Partido Socialista está a dizer? Tem que estar sempre disponível, não é? Sim, se não estiver disponível, vai o Chega a dizer que está e depois fica de lado, não é? A antiga Ministra da Habitação Socialista, Marina Gonçalves, já disse que estes preços que o Governo considera moderados, das rendas até 2.300 euros e o preço de venda até 648.000 euros, são completamente desfasados da realidade, são palavras de Marina Gonçalves, e que o Partido Socialista está disponível para negociar, mas também diz esta ex-governante que com estes valores será difícil um entendimento com o Governo. Ivan Gonçalves, acha que há espaço para haver um entendimento entre o Partido Socialista e o Governo relativamente aos valores que esta lei define, ou nem sequer uma redução destes valores deve ser apoiada pelo Partido Socialista? Nem sequer com a redução a lei deve ser apoiada pelo Partido Socialista. Eu acho que as medidas que forem boas ou que melhorarem o mercado de arrendamento, o mercado de compra de casa e que fizerem baixar os preços das casas em Portugal devem ser apoiadas pelo Partido Socialista. Eu não vejo que nestas medidas isso seja possível. Reduzindo os valores, talvez
é preciso perceber exatamente o que é que nós estamos a falar. Se eu acho que uma simples redução dos valores vai fazer uma grande diferença no preço das casas em Portugal, acho que não, porque acho que o problema é demasiado sério para isso. Não basta esta medida que estamos aqui a falar, que nós estamos a identificar que apenas beneficia aqueles que são os arrendatários e em particular os arrendatários que arrendam casas por valores que são bastante altos. Mesmo que nós baixemos este teto de renda, quer dizer, não sei se terá que se fará uma grande diferença no mercado de arrendamento, até porque não me parece que seja por baixar o valor do imposto que é pago que isso vai ter um grande efeito. Não me parece que hoje em dia alguém deixe de arrendar uma casa por o valor de imposto que é pago seja demasiado elevado. Aquilo que acontece muitas vezes é que existe uma grande informalidade neste mercado. Talvez a perspectiva do governo seja tentar que grande parte deste mercado informal passe para o mercado formal. Não sei, não tenho dados suficientes para saber se isto passa pela cabeça do ministro e do primeiro-ministro. Agora, o Manuel Pisco tem razão, os grandes fundos, que são muitas vezes quem detém grande parte dos imóveis nas grandes cidades, realmente no caso de Lisboa, são quem mais vai beneficiar, até porque é difícil um grande fundo como esse passar despercebido e entrar nesse mercado informal. Depois tem outros mecanismos que fazem baixar a fiscalidade, mas não é por o fazer com essa informalidade. Então estamos a dar um impulso, ou melhor, estamos a dar um incentivo negativo ao mercado, no sentido contrário. Agora, se o Partido Socialista, se a medida contribuir para ajudar qualquer coisa, acho que o Partido Socialista faz bem em negociar. Se eu acho que uma medida deste tipo vai mudar grande coisa, acho que não. E acho que os efeitos negativos que terá são muito superiores aos eventualmente positivos que possa vir a ter, que são residuais. Quer dizer, aliás, a política que este governo tem seguido em matéria de habitação tem sido sempre com medidas que não beneficiam em nada a classe média, as classes mais baixas, a generalidade dos portugueses que precisa de uma solução de habitação, e depois a reboque acaba por beneficiar aqueles que especulam no mercado e que acabam por ter mais rendimentos em virtude dessa mesma especulação. O mercado não arrefeceu com a entrada deste governo em funções, antes pelo contrário, aqueceu. Essas rendas subiu porque este governo retirou alguns dos travões que tinham sido colocados pelo anterior governo e fizeram, apesar de tudo, não aumentar tanto o preço das casas quanto aconteceria se não existissem esses travões. Isso ficou provado depois quando este governo entrou em funções. Portanto, acho que o Partido Socialista manter a disponibilidade para negociar, acho que sim, acho que deve ser de outra forma. Agora, estar disponível para aprovar medidas deste tipo, como elas estão desenhadas hoje em dia, acho que não é possível que o Partido Socialista o faça. Acho que é uma evidência que não há condições para que o PS as aprove. Sim, o governo, provavelmente o que o governo fará será negociar as medidas com o Chega. Enfim, vamos ver o que é que se vai passar daqui para a frente, mas também o Chega, já sabemos, tem o discurso do Chega é de defesa e de proteção das classes mais baixas, mas depois na prática a posição do Chega é com os grandes grupos económicos e alguns deles que são os seus financiadores diretos, e portanto o Chega não será com certeza, mas enfim, também já sabemos que este tipo de partidos é menos afetado por estas incoerências. Portanto, pode estar mais livre para fazer o que quiser. Manuel Pisco, para terminarmos por hoje ainda sobre este problema da habitação, há pouco referia que para resolver a crise da habitação é necessário mais construção pública, que não tem havido, e está-se a desperdiçar o PRR. Acha que não é necessário lançar mão também da regulação pelo Estado, dos preços e das condições de arrendamento, por exemplo? Sim, mas eu referi isso. A própria União Europeia tem algumas orientações em relação, já assumiu que a questão da habitação alastrou e tornou-se um problema europeu. Há vários países com o mesmo problema, não é? E uma das orientações que tem é o controle das rendas.
É a própria União Europeia, é a Comissão Europeia que está a dizer que tem que se controlar as rendas, porque as rendas galgaram para acima de limites especulativos que já não querem voltar atrás, não é? E isto não é só a lei da oferta e da procura. Portanto, é o sacrossanto mercado que lhe dá a habitação, ou seja, retira a habitação de qualquer função social, é apenas uma função mercantil, ganhar dinheiro com as necessidades de habitação dos outros. É a única função que estes governos liberais, que se chamam sociais-democratas, que de social-democracia, um governo se comporta assim com este tipo de medidas, não tem nada de social-democrata. Absolutamente nada. É um liberalismo do mais extremo, não é? O liberalismo em termos económicos, não é? E isto, a gente sabe perfeitamente que quando se dá largas ao mercado, vencem os predadores e perdem os laboradores, os trabalhadores, aqueles que vivem do seu trabalho. Esses ficam sempre a perder. Portanto, isto não é nenhuma solução. Agora, atenção, há orientações, reconhecendo este problema na União Europeia, a dizer que é preciso controlar as rendas e é preciso fazer mais habitação pública. Há países, a Holanda, a França, a Alemanha, inclusive, na Finlândia, onde as taxas de habitação pública são elevadas. E dessa forma têm controlado o mercado. Se há uma oferta a preços razoáveis e acessíveis aos rendimentos das pessoas, que são, em geral, muito mais altos que os nossos, o mercado privado, né, ou faz uma coisa completamente diferente das casas necessárias e só faz luxo e só vende para o luxo, ou então tem que, para fazer a venda aos rendimentos médios, rendimentos baixos e rendimentos médios, tem que fazer casas acessíveis e com valores acessíveis a esses rendimentos. O que está aqui a acontecer é que está-se a deixar para trás, a cilindrar tudo o que são famílias de baixos e médios rendimentos. E então, ficam já a fazer casas para ricos, para estrangeiros que compram, aqueles estrangeiros que nunca são mencionados pelo Chega, porque aqueles imigrantes que nem vêm cá, que vêm para comprar casas, para passar uma semana ou 2 semanas no verão, e pôr a casa a render ou não pôr a casa a render, esses têm os vistos gold, estes entram à vontade, esses ninguém barra o caminho, ninguém os manda para a terra deles. Aqueles que vêm trabalhar e fazer a economia funcionar e dar sustento à segurança social, que também apoia os portugueses que cá estão, esses é que têm que ir para a rua, esses é que têm que ir para o país deles, não é? Então, nós estamos aqui a criar uma situação que já está um bocado fora do controle. Agora, ter um governo que ainda empurra mais a situação da habitação para esta especulação que já é dominante e que ninguém suporta, é absolutamente absurdo. Não tem entendimento. Manuel Pisco, temos que ficar por aqui hoje. Manuel Pisco, da CDU, Ivan Gonçalves, do PS. Hoje faltou Nuno Matias, do PSD. A política local está no ar aos sábados, às 11 da manhã. E vamos voltar de hoje a 8 dias. Desejo uma boa semana a todos. Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde.